Medicina do estilo de vida na anestésio. Hoje a gente vai estar conversando com Michele Wada, que é anestesiologista, foi aluna da MEV Brasil, hoje é professora aqui junto com a gente, tem construído uma carreira brilhante aí de caminhos inusitados para quem é anestésia que vai estar ouvindo a gente, para ver que a gente pode trabalhar com MEV em muitos espaços que as pessoas nem imaginam. Michele, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Caio. É um prazer enorme, né, estar aqui no espaço de vocês, contando o que passa dentro da minha cabeça e o que eu tiro da minha cabeça e coloco dentro da minha profissão, da minha especialidade, que eu sou tão apaixonada e estou sendo bem disruptiva aí. Maravilha. Michele, você criou uma expressão que já tem sido divulgada aí, que é anestésio saudável. Conta pra gente um pouco o que é que significa isso, como é que foi a criação desse termo, que eu imagino também que isso está muito associado com a MEV, né? Então a gente já vai explorar um pouco de como é que você chegou como anestésio aí de raiz do campo cirúrgico ali na medicina do estilo de vida. Isso que você falou é importante, né? Porque na anestesia a gente tem alguns caminhos. É o caminho de estar anestesiando em centro cirúrgico, em exames de imagem, ambulatoriais. Tem o caminho que, quando a gente fala em ambulatorial, em consultório, o anestesista faz, que é clínica da dor. E eu já falo de antemão que esse caminho eu não quis escolher, porque eu vejo que na clínica da dor não existe uma prevenção da dor, existe remediar a dor. Então, eu, como anestesista, eu tiro a dor. Eu pego, faço um bloqueio, passo uma medicação e a dor vai embora. Mas eu trato essa dor, eu evito, eu trato a causa dessa dor. Então, foi aí que esse caminho eu já não quis escolher. É muito importante, para falar de anestesia saudável, falar da medicina do estilo de vida e como tudo começou, como a medicina do estilo de vida surgiu na minha vida, né? Eu sou fundadora do Movimento Médicos Atletas, que é uma. Explica um pouquinho o que é o movimento, isso. Tá bom, já ia explicando. Que é uma comunidade no Instagram. Na verdade, ela é uma comunidade virtual e está indo para o presencial. Uma grande comunidade de médicos e estudantes de medicina que buscam conciliar essa rotina profissional que a gente tem, mega cansativa, agitada, com uma vida saudável, ativa, baseada na medicina do estilo de vida. Mas a gente sempre pega, né, dá uma pegada maior para o movimento, para a atividade física, para o exercício e esporte. E aí, o movimento Médicos Atletas, ele surgiu totalmente despretensiosamente, como tudo do que eu vou falar de agora em diante. Foi uma ideia que eu tive de querer conhecer colegas que praticassem esporte. Em 2019, em abril de 2019, criei um Instagram que já chamava Médicos Atletas. Eu acabei realmente criando essa comunidade, porque comecei a conhecer colegas que praticavam esporte do Brasil todo, em várias cidades do país. Comecei a contar as suas histórias e aí as parcerias foram surgindo. Porém, eu comecei a descobrir uma demanda no movimento, que é o quê? Uma dor da nossa classe, que é o médico não se cuidar. Aí eu falei, não, não é possível. Nós que cuidamos da saúde dos nossos pacientes, estamos sedentários, doentes, hipertensos, e aí eu comecei a ver que isso era nacional, isso não era da minha turma de faculdade ou do meu estado, Rio de Janeiro, não, isso era nacional. Então o movimento ele tem algumas causas, né? Ele luta por algumas dores da nossa classe, a gente incentiva a prática de atividade física na classe médica, na residência médica, na graduação, para os estudantes de medicina. Os estudantes eles são a sementinha, então se a gente consegue mudar dali, a gente consegue ter uma classe futuramente mais saudável, mais ativa. E aí não para só na nossa classe. A nossa outra causa de luta mesmo é a influência que esse médico saudável vai ter no seu paciente. Então, é muito importante que o paciente saiba que quando ele busca um médico que é ativo, que pratica exercício, a chance desse médico falar de exercício físico, falar de atividade física numa consulta é maior, a adesão é maior. Né? Os estudos mostram isso.
Então, a gente acaba colocando como slogan médicos saudáveis, pacientes saudáveis. Então, para resumir, a nossa comunidade está sempre buscando projetos que incentivem a nossa classe a ser mais saudável e ativa. Então, você construiu esse movimento até provindo também de uma experiência pessoal com o esporte, né? Da Sim, atividade física. isso. Eu pratico vários esportes, eu sou apaixonada por esporte, eu sou aquela que me chama para fazer qualquer. Só para você ter uma. Eu sou do surf, né? Hoje o meu esporte predileto é o surf, mas para você ter uma ideia, eu botei minha filha no beach tennis e eu não consegui só assistir. Eu entrei e hoje eu estou fazendo já 2 vezes na semana. Ela ainda faz uma e eu já estou fazendo 2. Então eu sou apaixonada por esporte. Eu comecei a perceber isso desde a faculdade. Eu via que eu saía, terminava a aula, eu ia fazer meu exercício, minha atividade física, enquanto os meus colegas sempre preferindo pegar um elevador ao invés de uma escada, preferindo ir para um centro acadêmico, beber, ficar. Não que isso seja errado, eu faço tudo isso, mas eu tentava buscar um equilíbrio, né? E aí, essa sementinha estava dentro de mim. Foi quando eu decidi criar um Instagram, porque eu estava começando a mexer nessa rede social que era nova para mim. Bom, isso é o movimento Médicos Atletas. E onde entra a MEV nisso tudo, né, Como é que Caio? foi essa ponte, né? Pô, essa ponte foi maravilhosa, assim, o movimento me deu muitos presentes, além dos amigos, do networking que a gente faz. Ele trouxe a MEV e a MEV Brasil, claro. Eu comecei a atrair com o movimento muitos colegas da medicina de estilo de vida. E eu falei, gente, o que é isso? E comecei a ler e a buscar. E eu falei, meu Deus, como eu não conheci isso antes. Era isso que eu queria ter na minha faculdade. Era essa abordagem, essa visão, colocar esse óculos para ver a minha medicina. E eu fiquei apaixonada, eu sou apaixonada pela medicina de estilo de vida. Realmente mudou a Michelle. Foi um divisor de águas para mim, não só profissionalmente, mas na minha vida também. E aí, quando eu fez todo sentido para o movimento, conheci a MEV, porque o movimento é um pilar dos pilares da medicina do estilo de vida. Bom, quando eu conheci a MEV e busquei conhecer, ler os artigos e estudar mais, eu queria aprender mais. E aí foi quando eu conheci a MEV Brasil. Eu não me engano, se eu não me engano, acho que eu não sei se foi Juliana ou a Alessandra que chegaram para mim, uma das média atletas, chegaram para mim, você conhece a MEV Brasil? Eu falei, não. E aí comecei a buscar, vi a formação, uma formação que se encaixava na minha rotina agitada, né? Nessa falta de tempo que a gente tem. E fiz a formação, fiz o MEV Clinic, apaixonei. E hoje, graças a Deus, assim, foi um presente, Caio, vocês terem me convidado, né, para esse desafio. É um desafio, né? É um novo mundo, fazer parte do corpo docente, mas eu aceitei sem pensar, eu tinha certeza de que era para mim. E estamos nessa. Bom, aí a medicina de estilo de vida entrou na minha vida. Eu lembro, inclusive, que tinha. Eu lembro, inclusive, quando você entrou, né, que eu participei do seu processo seletivo, e eu lembro que tinha assim uma. Não sei se eu posso caracterizar como uma crise, mas a gente conversava até muito nas mentorias, tipo assim, caramba, como é que a MEV vai encaixar, né? Já que você não se via ali na clínica da dor, que é um caminho muito comum, né? A gente tem muito anestésio dentro ali dos mais de 400 médicos que a gente tem hoje dentro da comunidade ali da tribo da MEV. Só que a grande maioria, eu acho que inclusive talvez é o único que não é esse contexto é você. Na verdade, eu acho que todos os outros estão dentro do contexto da clínica da dor, né? E nesse meio do caminho você foi se encontrando, né? E eu acho fantástico o caminho que você seguiu, porque inclusive era algo que era inusitado para mim e que eu acho que pode, inclusive cito às vezes para alguns outros colegas do seu caso, porque eu acho que pode ampliar a visão e até para quem não é anestésio, eu acho que amplia as possibilidades, né? Você vê que MEV não é só uma coisa de consultório, que, né, que você... Acho que tem muitos outros caminhos possíveis aí da gente levar isso. Com certeza. A nossa profissão é uma profissão que ela é um polvo, né? A gente consegue é, criar vários caminhos para isso dentro da própria área da saúde, porque a saúde ela é complexa, ela é integrada. Quando a gente está de frente para um paciente, eu digo que ele é um monte de pecinha de um quebra-cabeça que vai montar e vai formar aquele ser.
Então, e fora que nós somos seres influenciadores, né? Nós influenciamos a vida de outras pessoas. Então, quando o médico fala, o paciente, isso pode estar diminuindo, claro, mas ainda existe, né? Aquela palavra do médico, o médico disse, o médico falou. Então, eu acho que se eu falo com o meu paciente do início ao fim da anestesia, eu tenho um poder de troca ali com ele, de influência. E aí, o que acontece, né? Na anestesia, Caio, a gente cuida do quê? Da manutenção da vida. Eu estou falando da minha linha de raciocínio, né? Eu cuido da manutenção da vida de um paciente, né? Principalmente a gente pensa no pré-operatório, né? Durante ali o procedimento. Mas, para que esse cuidado seja mais saudável, mais seguro, a gente precisa se preocupar com o preparo. E é muito impressionante como que a cultura na anestesia é algo que eu critico muito, que é a questão de não preparar aquele paciente para receber aquela anestesia, sendo que a repercussão é muito grande. A gente tem drogas, uma diversidade de drogas que mexem em toda a nossa fisiologia, cardiovascular, pulmonar, neurológica. Então, como é que eu vou chegar e não vou preparar aquela pessoa? Para mim, encaixou perfeitamente. Se eu comecei a ler estudos que mostram da influência dos pilares da medicina do estilo de vida no paciente como um todo, poxa, eu tenho que o exercício, ele protege o meu cérebro. Então eu comecei a pensar, tem que uma alimentação com mais vegetais vai me trazer menos inflamação. Então eu fiquei, não, calma aí, eu tenho como encaixar cada pilar dentro da anestesia, dentro desse preparo. E aí começa assim, a anestesia saudável ela começa no preparo. Então meu raciocínio foi, a medicina do estilo de vida ela entra no pré-operatório, que vai estar trazendo benefícios no pé, né? E o paciente que está sedado, que a gente ainda consegue conversar, você ainda consegue estar ali fazendo uma troca. Ontem mesmo eu estava fazendo uma paciente pós-bariátrica, aí estava no final, eu já não estava sedando mais, porque eu queria ela acordada para comer logo. Aí eu começo a conversar, porque aí você distrai o paciente. Eu perguntei, vem cá, você faz exercício físico? Você pratica algum em casa? Como é? E aí ela começou, eu não gosto de nada. E aí eu falei, agora que eu vou começar. Aí comecei. Foram 10 minutos finais da cirurgia que eu estava conversando com a paciente. Ela saiu do centro cirúrgico assim, doutora, a minha vida mudou. Agora, e ela já estava operada, já tinha perdido a quantidade que ela queria, mas ela não estava praticando o exercício. Aí ela falou, a primeira coisa que eu vou fazer é me matricular numa academia. A senhora falou do ganho de massa, a importância do músculo. Olha, e eu falei assim, gente, eu fiz isso tudo nos últimos 10, 15 minutos. E por que não fazer isso, ao invés de ficar, de repente, mexendo no celular, ou distraído, ou conversando, jogando abobrinha, né, fora? Então, a gente tem que começar a pensar como influenciamos as pessoas. E aí tem esse pré e tem o pós-operatório. O pós-operatório é uma continuidade de tudo isso que a gente começou, que eu ainda não estou fazendo, porque eu estou me estruturando, criando modelos, protocolos para fazer uma manutenção de MEV mesmo com esses pacientes. Mas dentro da anestesia, a gente já consegue desde o pré-operatório. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack, então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast e seguir também para receber todas as notificações. Então a proposta é construir um ciclo de cuidado ali que, vamos dizer assim, pega esse gatilho da pessoa que veio operar, né, e tem que fazer uma avaliação e tem que, vamos dizer assim, se preparar para ter uma melhor resposta cirúrgica, né, e todo o metabolismo vai impactar nisso, né, redução de peso, imagino que você deve ter dados aí em relação a isso, e também aproveitar o pós para trabalhar as técnicas de manutenção, de estabilização, recaída ali em relação à mudança do estilo de vida, né?
eu confesso, assim, claro que eu, né, conhecia o projeto, você já tinha contado para mim em outra oportunidade, mas, eu confesso que eu ainda me surpreendo, Michele, porque, assim, você inclusive eu acho que popularizou isso mais do que eu que falava, né, do óculos da Meve ali, porque eu realmente acho que a pessoa quando ela tem expertise clínica, né, e aí ela ganha agora essa nova lente de que é uma maneira de enxergar, né, que envolve técnicas, ferramentas, enfim, mas você começa a enxergar, inclusive, oportunidades, que foi o seu caso, que não são óbvias. Eu não sei se você já tem, assim, em mente aí, ou que possa compartilhar, talvez um ou dois casos. Quer dizer, você acabou de contar um aqui específico pra gente, mas talvez pensando nessa fase pré-operatória, tipo assim, pô, como é que isso ajuda a diminuir a resposta? Porque eu entendi que um dos gatilhos é esse, né? É falar, ó, fulano, a gente otimizando aqui o estilo de vida, você consegue se recuperar melhor, você tem menos risco durante a cirurgia. Geralmente, quais são os benefícios e alavancas comportamentais ali que você percebe para aproveitar um paciente, por exemplo, sedentário, né? Que para ele começar a fazer algumas mudanças. Então, na anestesia, tudo depende, porque a gente tem qual está sendo a minha maior dificuldade, né? O leque do tipo da especialidade. Eu atualmente eu saí dos meus plantões, eu fazia plantão na maternidade, dava plantão no hospital de emergência aberta com várias clínicas. Atualmente desde a pandemia, eu só faço anestesia para a equipe do meu marido, que é cirurgião vascular, né, e endovascular. Dentro da cirurgia vascular, até eu tenho uma pequena variedade. Eu tenho os pacientes de doenças arteriais e doenças venosas, né? Tenho pacientes eletivos e urgências e emergências. Eu consigo ter isso tudo. Eu vou do asa 1 ao asa 4. Ontem aconteceu isso. Eu fui da asa 1 à asa 4. Então, o que, que acontece? Eu estou fazendo esses testes, né? Tanto do paciente mais grave, do paciente com mais comorbidades, quanto do paciente com menos comorbidades. E também, o Caio, apesar de eu amar o pilar exercício físico, atividade física, movimento, não é o único pilar que eu trabalho na anestesia saudável. Por exemplo, se você conversa com um paciente que vai ser operado, eu não sei se você já foi operado, e você pergunta para a pessoa assim: ah, você está com medo, você está apreensivo, como é que você está? Eu tenho medo. Ah, do quê? Da cirurgia? Tem um estudo que mostra que mais de 80% dos pacientes que vão ser operados, eles dizem que tem medo da anestesia. É a frase, né, que a gente fala claramente: doutor, eu tenho medo, é da anestesia. Então, o pilar, na verdade, que eu mais trabalho antes do pilar atividade física, alimentação, um controle de tóxicos, é o quê? O controle de estresse. Eu pego, primeiro, e assim, o mais simples de tudo, que não existe, assim, que não se fidelizou a esse hábito, pelo menos no Rio de Janeiro, acredito que em outros estados isso aconteça, e alguns em maior ou menor quantidade, é o paciente conhecer o seu anestesista antes. Ele até fala, mas geralmente ou é na véspera, ou é no dia, ou é na hora. Meu Deus, como é que você tem medo da anestesia? O anestesista é conhecido como o anjo que vai ficar ali enquanto o paciente dorme, e você vai conhecer quem está com a sua vida nas mãos na hora que você vai ser anestesiado, não é possível. Então, isso gera uma carga de medo, de estresse absurda. Os pacientes chegam adrenalizados. A gente faz sedativo e o sedativo custa a agir. E aí você vai aumentando a dose. Isso é muito comum, cara. E aumenta, aumenta, aumenta. Aí quando o procedimento está quase acabando, aí parece que a descarga adrenérgica cai e aquele efeito daquela medicação toda é como se você estivesse fazendo na veia e estivesse prendendo ali. Quando libera, vai tudo de uma vez. Aí, na hora que o paciente tem que acordar, ele dorme. Tá tudo errado. Aí, o que a anestesia fez? Não, eu vou criar a medicação pré-anestésica. Eles pegam o mesmo midazolam durante a cirurgia e fazem o oral, enfim, a IM antes da cirurgia. Sei lá, 1 hora antes, meia hora antes. Aí você fala assim, tudo bem, para criança, ok. Que a criança não tem esse entendimento. Mas, poxa, isso, será que é o ideal? Será que não é melhor você estar ali preparando? Então, o que eu criei? Eu tenho o meu formulário pré-anestésico, né, de perguntas clássicas,
e eu chamo ele de formulário de anestesia saudável. Eu falo para o paciente: olha, eu vou fazer perguntas para você sobre a sua saúde. Eu quero conhecer você, porque isso é importante para que você chegue com a pressão controlada, com a frequência cardíaca controlada, me conhecendo, sem medo de mim. Cara, eles estão amando, Caio, amando. Aí, quem me ajudou foi a Pamela. A Pamela me ajudou muito. Eu falei, Pamela, vamos. Ela pegou, ela fez um modelo, eu peguei um que eu tinha feito, a gente juntou e saiu. E aí eu tô enviando, né? Hoje em dia é tudo fácil, eu tô enviando via link. Aí eu mando pro paciente com antecedência, quando ele já sabe que vai operar, o cirurgião já me fala, e ali eu já conheço. Eu faço algumas perguntas dos pilares da MEV e ali eu já sei como manejar. Então, por exemplo, aí eu começo, né? Eu vejo se o paciente é ansioso, se não é. Eu peço para ele, poxa, se é uma cirurgia que está esperando, eletiva, que está esperando uma autorização, eu consigo pedir para ele incluir, né, ou intensificar algum exercício físico, uma caminhada com o animal, né? E são pequenas modificações. Poxa, olha, eu amo refrigerante. Será que, porque o que eu enxerguei? Se o paciente ele está ali com medo daquele procedimento, ele tem medo de morrer, né, que é o que geralmente acontece, você vai fazer de tudo para que aquilo dê certo, né? Para que então ele está ali propenso a qualquer mudança, pelo menos nesse período. E às vezes é o primeiro passo que você precisa, né, para ter o feedback da melhora, tudo. Exatamente. E aí o que, que acontece? Eu pego esse start inicial, esse gatilho, isso, o melhor dos mundos é quando eu tenho ali em torno de 40 dias a 2 meses, né, da período da É autorização. quando é bem eletivo, né? Quando é bem eletivo. Então, eu consigo trabalhar bem. Por exemplo, ontem eu tive 2 cirurgias de varizes, né? As pacientes, uma era pós-bariátrica e a outra era DM1. E aí, ela pega em uso de insulina, tudo. A gente foi conversando, e ela é técnica de enfermagem, então ela tinha uma noção, Repertório, sim. repertório, tudo. Os pacientes que já são mais urgência, né? Porque tem os pacientes asa 3, por exemplo, angioplastia de carótida, uma colocação de um filtro por alguma indicação, filtro de veia cava, dá pra gente trabalhar mais um paciente que vai até amputar um dedinho, ou um paciente renal crônico que vai fazer uma fístula. Tem um paciente renal crônico meu e do Fábio, né, já de anos, ele já fez vários procedimentos com o Fábio, ele já chegou a correr corrida de rua. Falei, doutor, eu não sabia que poderia correr com fístula. Eu falei, pode, ninguém nunca tinha falado. E ele com vontade. Tem um ponto que você colocou aí que eu acho que vale muito a pena a gente pontuar aqui, Michele, porque eu acho que é muito parecido, por exemplo, com o caso da diabetes tipo 2, né? Muitas vezes o paciente ele não tem nem consciência, no sentido técnico mesmo do termo, do potencial de mudança, e às vezes, no caso do diabetes, até de reversão com as mudanças, né? Então, assim, geralmente, quando a gente não tem um treinamento técnico de MEF, a gente vai tangibilizar em coisas médicas que muitas vezes para a vida do paciente não muda nada, né? Tipo assim, a gente precisa controlar sua glicemia, precisa isso. Cara, uma coisa completamente abstrata. É um número dentro do exame. Agora, quando você aumenta a autoeficácia do paciente, inclusive do paciente mais grave, mostrando, cara, com isso aqui, mesmo fazendo a cirurgia, mesmo quando é um caso aí de paciente mais grave, você cria, inclusive, uma mudança de perspectiva de futuro que ele pode ter. Então, pô, esse caso que você citou aí do paciente renal crônico, né, e da possibilidade que ele tem de perceber de outras coisas que ele pode fazer, eu acho que é a captura da essência da MEV, que, enfim, você conhece a visão aqui da MEV Brasil, ok, os pilares fazem parte, mas esse não é o foco, né? O foco é conseguir ajudar o paciente a viver o maior potencial que ele tem dentro da vida dele, né? O que a gente chama de florescimento, enfim. Então, na verdade, todo o restante ele vem como ferramentas, né? Vem como um apoio, com coisas adicionais que a gente vai conseguir aquele colocar para ele, mas a visão é sempre em cima da jornada, né? Isso foi uma coisa que me chamou atenção dentro do que você falou. Pô, às vezes 10 minutinhos no final da cirurgia, cara, é a oportunidade que eu tenho aqui porque foi um paciente mais grave, não deu para preparar antes, mas que eu já posso fazer a mudança, eu já posso é até interessante que estava na mentoria esses dias, aí o colega falou, pô, mas e quando o paciente não quer mudar, né? O que a literatura mostra é isso,
são técnicas para aumentar a consciência, só que você não aumenta a consciência só com informação, né? Às vezes você vai ter que aumentar a consciência mostrando para ele uma nova perspectiva que ele pode ter da vida, né? Que eu acho que é a oportunidade que você pega ali. Esses exemplos me chamaram bastante atenção nisso. Quer ver um caso que teve, Caio? Teve uma paciente também que ela foi fazer, aí essa também foi fazer varizes, só que ela tinha vindo de tava se recuperando de uma fase muito pesada, ela teve depressão pós-parto, aí depois continuou com depressão e chorando, chorando. Aí eu cheguei, conversei com ela antes, e aí ela estava tomando alguma medicação, né? Eu acho que a antidepressiva já está parando, mas estava tomando para dormir. E aí ela já é jovem, já era praticante de luta, artes marciais, jiu-jitsu, tinha parado, porque a pessoa quando não está, né, bem de cabeça, ela sai parando tudo. E eu fiquei ali, fiquei uma hora conversando com ela, tentando pegar um gancho do que eu poderia usar para acalmar ela. E ela estava muito nervosa, estava muito estressada com a cirurgia. Por mais que eu falasse que era uma cirurgia mais simples, que ela já tinha passado por situações que ela teve mastite puerperal, teve que drenar. Ou seja, ela veio com a árvore lotada de. E eu falei assim: Jesus, eu não quero balançar nada para não cair nenhuma bolinha. Eu tenho que pensar dentro dessa história o que eu vou usar. Ela toca instrumentos, apaixonada por Mozart, e tinha uma sinfonia do Mozart que ela falou assim: olha, essa sinfonia sempre me acalma, doutora. Eu, inclusive, aí ela disse que tentou na cesárea, que tocasse, não sei o quê. Aí eu, hã? Bom, calma aí. Cara, não deu outra. Eu peguei, e isso é impressionante, Caio. Por quê? Porque eu tenho reduzido as minhas doses de medicação, sabe? De sedativos. Eu uso, eu uso muito menos do que a grande maioria dos colegas. Mas eu sinto que eu tenho um paciente na mão, sabe? É impressionante, é uma conexão muito grande. E aí eu coloquei a sinfonia do Mozart, que era a preferida dela, e ela ficou com um semblante. E aí, quando terminou, ela falou assim: Meu Deus, eu parecia que eu estava num sonho. Porque ela disse que quando ela acordava, dava aquela superficializada, ela escutava a sinfonia e aí ela voltava. Eu falei: Meu, impressionante. Então é isso, é a gente captar a essência da pessoa. E aí ela se empolgou, e aí ela já voltou, né? E eu continuo falando com os pacientes depois. Ela já voltou no jiu-jitsu, tá voltando a vida dela normal, tá com uma animação, já cortou mais um dos remédios, ou seja, dos antidepressivos, dos ansiolíticos. Então a gente é capaz de mudar a vida das pessoas até durante a anestesia. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Fantástico, Michele. Eu queria voltar num ponto da sua história, né? Fechando esse bloco aqui, mas que tem tudo a ver com o MEV, né? E com o movimento. A gente já teve a oportunidade de aprofundar esse papo em outras oportunidades, mas eu queria voltar num ponto-chave que você sempre bate, me parece que é a essência do movimento, me corrija se eu estiver errado, mas que é esse elemento do que o médico vai se tornando durante a graduação. Enfim, a gente entra num curso de saúde, supostamente, né, para desenvolver habilidade para cuidar de outras pessoas, e os dados estão aí para mostrar que grande parte dos médicos, na verdade, vão adoecendo, né, e vão, enfim, desenvolvendo doenças crônicas e tal no próprio processo de formação, né, tanto durante o processo da residência, quanto também, vamos dizer assim, a mentalidade que a gente é treinada
dentro enfim, da nossa residência, das nossas especialidades, ela acaba sendo muito focada sempre no aspecto da doença e pensando muito pouco nesse aspecto da saúde. Como é que você conecta isso, que eu sei que está muito associado à essência do movimento e do surgimento, e hoje com a questão da MEV, né? Porque teve uma frase que você me falou que me chamou a atenção. Você falou assim, pô, além da atividade física, além da questão profissional, a MEV ela teve um impacto na minha vida em outros fatores, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Realmente, assim, eu descobri no movimento que o problema não estava no médico depois daquela vida toda construída. O problema estava lá no início, né? Já começa no vestibular, quando a gente chega, estuda, mas tudo bem, a gente pensa, não, é limitado, é só até eu passar. Quando eu passar, ok. Só que a gente não é preparado, no meu ponto de vista, como fundadora do movimento, e que eu prego nas palestras, eu tento trazer isso, a gente não é preparado para fazer uma graduação de medicina. Não somos. E aí a gente cai ali de paraquedas. Cada um da sua maneira, enfim, cada um com seu estilo de vida. Uns já praticavam, como eu, outros nunca praticaram. E aí, aqueles 6 anos de graduação, eles vão impactando de uma maneira na nossa vida que depende muito do que a gente tem como essência, como crença, do que a gente acredita. Então, na minha cabeça, eu falei, não é possível que durante a graduação eu vou ter que parar de fazer tudo. E aí eu falei, não, alguma coisa eu tenho que continuar fazendo, eu preciso, porque eu não posso só estudar, aquela frase clássica, não dá, tô de plantão, para mim não existe. Tem que ter um equilíbrio. Isso já era meu, né? Então eu fui vendo que ao longo da formação, a graduação, a faculdade de medicina, ela tem um impacto muito grande na vida, no estilo de vida daquele profissional que está se formando. Tanto que no nosso estudo, né, o artigo que a gente publicou, que é Prática de Atividade Física em Médicos Brasileiros, análise da prática de atividade física, a gente percebeu que houve uma queda de 50% da prática de atividade física antes, durante e após a graduação. Aí eu comecei a estudar isso e comecei a me. Porque é bom quando a gente é da área do que a gente estuda, porque você começa a ser a sua cobaia. E os colegas, eu começava a observar. E realmente, eu tive uma redução na minha atividade física. Eu não parei totalmente, mas eu reduzia. E aí eu falei, foi quando o marco foi quando formei. Que aí eu falei assim, bom, agora o meu sonho era surfar. E aí eu falei, bom, agora eu vou surfar, agora eu sou médica. Aí eu casei na faculdade, falei, agora eu sou médica, casada, eu vou surfar. E aí eu entrei para residência de anestesia num hospital militar. Eu não era militar, mas eu entrei no hospital. E eu sabia que era pesado, eu sabia que era uma especialidade pesada. E aí eu falei, bom, eu vou aprender a surfar de qualquer jeito. Todo mundo, não, você não vai conseguir, Michelle, porque a residência é pior do que a faculdade. Eu falei, não é possível. E isso também é uma outra coisa que os estudos mostram, que os médicos residentes, eles ganham em torno de 7 a 9 quilos durante a residência. Então, assim, é muito gritante o quanto que o nosso estilo de vida é impactado na graduação, e eu acredito, eu não encontrei estudo que mostre, que compare graduação e residência, porque também depende muito, né, da residência do que eu ainda também, esse é um outro estudo que eu sou doida para fazer, a comparar, analisar as especialidades, porque eu tenho os meus palpites que têm especialidades mais impactantes e menos nos estilos de vida. E aí eu peguei e eu fiz a matrícula na residência e saí e fiz a matrícula na escolinha de surf. E aí eu falei, para quem me perguntava, todo mundo, você é doida? Eu falei, não, não sou doida. Vai ser a minha válvula de escape. Quando eu tiver para entrar em ebulição, eu vou surfar. E não deu outra, tanto que eu não larguei mais. Então, assim, a medicina do estilo de vida, ela obrigatoriamente, ela tinha que ser ensinada desde o primeiro período da graduação, porque o impacto, ele é muito grande, muito grande. Isso em todos os pilares, porque eu ainda vou pegar um pilar mais complexo, que é tóxicos. A gente sabe que cada vez mais
tóxicos estão aumentando na classe médica, nos estudantes de medicina. Outro pilar que A também própria é muito anestésio própria é uma classe anestésia, também muito muito, fragilizada nesse sentido, pelo acesso, né? muito, e eu vou te falar que eu estou num grupo de anestesistas do Brasil todo, então toda semana, quase toda semana, todo mês com certeza, é uma mensagem de um falecimento, e quando a gente vai ver, é, é adicto e suicídio. É triste, é muito triste. Isso, assim, eu tenho que, poxa, elogiar. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela é uma sociedade que, eu sei pelo movimento, né, uma das poucas, se não a única, que se preocupa com o seu especialista. Eu estou falando isso por quê? Primeiro porque eles apoiam o movimento. Isso aí, para mim, foi tudo bem. Tem um viés que eles me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa charlatã, enfim, né? Que eu não estou falando besteira. Ok, mas eles apoiam. Mas não é por isso. Eles têm um programa, a SAESP tem um programa que chama WeCare, que é um programa tipo, assim, bem resumido, é um alcoólicos anônimos de anestesista, né? No caso de adicto. Então, mas vai além, eles pegam, a gente pode fazer uma denúncia anônima, que não é uma denúncia, é um alerta anônimo, e eles entram em contato, eles cuidam eles dão suporte da SAESP, dá suporte financeiro. Então, a SAESP é a Sociedade de São Paulo, para ajudar aquele colega que está internado, que está numa clínica. Outra coisa muito legal, a SBA, que é a Sociedade Brasileira, ela tem o núcleo do eu. Essa é mais uma grande prova de que é uma sociedade que se preocupa com o seu especialista. O núcleo do eu é um núcleo dentro, é um departamento dentro da sociedade que busca trazer conhecimento, assuntos de autocuidado baseado nos pilares da medicina do estilo de vida. Então, fala muito de saúde mental, fala muito de estímulo à prática de atividade física, fala de alimentação. Então, agora, o que eu tenho percebido? Começou na pandemia. Então, desde então, a gente chega nos congressos, tem sempre uma sala do núcleo do eu. Muito legal isso, né? Que bacana. Pô, que show de bola. E tudo a ver com o MEV, né? Assim, a premissa fundamental ali, né? Você contando essa coisa da residência, né? E eu pensando muito a parte da lógica da ciência e da mudança, né? Que a gente fala muito da dissonância cognitiva, né? Que é quando você tenta ensinar alguém ou orientar alguém a fazer algo que você não faz, né? E aí, inevitavelmente, né? Enfim, aqui a questão não é apontar culpados, mas é um fato, né? Você trouxe dados aí dessa piora da saúde do médico em relação ao sono, alimentação, atividade física, e aí inevitavelmente esse médico se forma, ou até durante, né, a própria residência, ele é colocado ali num papel de cuidador, né? Enfim, então fica um atrito inevitavelmente psicológico, né, de você tentar orientar os pacientes ou tentar aplicar mudanças, ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, sendo que a condição de vida dele não é compatível com isso. Então, é um problema estrutural, né? É um problema mais crônico. Eu acho que vocês levantam essa bandeira muito bem. Michele, pô, acho que assim, enfim, sua história é extremamente inspiradora, né? Como eu te falei no começo, inclusive a gente sempre cita, né? Encaminha o seu Instagram direto para outros colegas anestésicos que entram em contato com a gente. E eu acho que eu queria te pedir para você deixar uma mensagem, talvez, muito provavelmente, para o colega anestésico que está ouvindo a gente, né? Ou talvez um colega de uma outra especialidade, mas que está nesse contexto aí, né? Como, às vezes, sedentário, sem conseguir encaixar essa questão de uma vida um pouco mais saudável, de fazer melhores escolhas na vida dele, dentro da experiência que você teve do movimento, né? E da formação de MEV, qual, enfim, orientação, dica, sugestão, mensagem você deixaria aí para o nosso colega? Bom, vou deixar algumas mensagens para alguns colegas. Primeira mensagem para o meu colega anestesista, né? Que ele, depois que conhecer, entender sobre anestesia saudável, né? Que ele entenda que esse tipo de anestesia que eu estou pregando é uma anestesia que leva
em consideração não só o que a gente aprende de aspecto técnico, entubar, hack, ou farmacológico, a dose, a medicação, enfim, qual a farmacologia que o anestesista já está acostumado, mas também a gente tem que levar em consideração o bem-estar geral desse paciente antes, durante e após o procedimento cirúrgico. Cara, isso para mim é muito claro e assim, eu espero que todos os colegas anestesistas possam começar a vir a caminhar para essa mudança nessa visão que a gente começa a aprender quando incorpora a MEV na gente, né? O outro recado vai para os colegas não anestesistas, mas que se relacionam com colegas anestesistas, como os cirurgiões, por exemplo. O cirurgião, ele que, geralmente, quando não é plantão de hospital, ele que escolhe o seu anestesista. E ele também, dentro da especialidade dele, ele pode fazer isso, ter essa mesma perspectiva, mas que ele também se preocupe em escolher não só o anestesista que não suspende, né? Porque os critérios de escolha são meio... Escolha também um anestesista que vai fazer bem para o seu paciente e que, porque esse bem em relação à anestesia saudável, ele vai se refletir na recuperação, na cicatrização, na recuperação rápida, menor tempo de internação. Então, isso é muito importante. Então, um colega cirurgião também pode escolher um anestesista que tem uma mentalidade, uma visão, né, de uma anestesia saudável. E, assim, um recado para toda a classe médica, incluindo os médicos, de todas as suas especialidades, os estudantes de medicina, ou se você tem um filho, um parente que está fazendo medicina, que está entrando, plante essa sementinha do autocuidado, porque isso é um efeito borboleta. Começa aqui e vai parar lá longe. Simplesmente ele vai começar a se olhar, a se preocupar e, inevitavelmente, ele vai conseguir, independente da especialidade que ele faça, esse colega médico, esse estudante de medicina, ele vai conseguir modificar a sua relação médico-paciente. Então, isso, a ciência da mudança vai funcionar quando ele mudar nele. Ele vai funcionar, é inevitável. Então, precisamos trazer uma classe médica mais saudável. A gente precisa mudar a estatística, que hoje não é boa. Hoje a estatística é o médico é menos saudável que o seu paciente. A taxa de sedentarismo da classe médica é maior do que da população geral. Então, a gente precisa mudar isso. Eu acho que com essas 3 dicas, a mudança, né, ela já vai começar a acontecer e a classe, a população brasileira, ela já vai se beneficiar. Né? Isso é uma mudança, isso é um benefício para toda a sociedade. Michele, obrigado, tá? Pelo seu tempo aqui. Eu acho que sem dúvida, esse episódio vai servir de inspiração para muitos colegas. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento ou sobre anestesia saudável, onde é que te encontra? Qual é o arroba aí? Eu tenho facilidade no Instagram, então vai no arroba. Bom, no movimento é o arroba médicos.atletas, né? E no plural. O que acontece? A gente tem um site que está super repaginado, muito legal também para conhecer toda a história, os projetos. Legal. Para preencher, a gente tem um formulário de como a pessoa quer participar, ajudar, às vezes a pessoa não sabe como. Então o site é www.medicosatletas.com.br. Esses são os 2 canais principais e eu que respondo tudo, então quem quiser fala direto comigo. Na anestesia saudável, as coisas estão engatinhando. Eu criei um Instagram que chama @anestesia_saudável. Estou me programando aqui para começar a botar uns conteúdos de como que a gente consegue incluir, né, a medicina do estilo de vida nesse mundo que é a anestesia, né, fora e dentro do consultório quando você começa a fazer um acompanhamento pós. Mas é isso. E aí, para quem for do Rio também e quiser operar com você, tem a equipe aí, né?
Tem equipe. Não, a gente tem uma equipe, É, assim, eu tô começando a trazer, né, esse conceito da anestesia saudável para os outros anestesistas, que somos quatro, legal, né, mas todos são ativos, todos são média atletas já, mas eles já estão legal. começando, que eu estou montando já essa ficha, um Sim, protocolo de testes de movimento, né, equilíbrio, força, legal. tudo antes da consulta, né, tudo antes da cirurgia na consulta. Então, assim, a gente tem a equipe, pode chamar lá no Anestesia Saudável, tem até o WhatsApp profissional, então pode chamar também qualquer dúvida. A Massa. gente tem uma equipe de cirurgia vascular e, se quiser indicação até de outras especialidades, eu indico. Show de bola. Michele, brigadão. Um abraço, viu, querida? Obrigada, Kai, muito obrigada mesmo, viu, pelo espaço e pela oportunidade.